Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vamos lá, meus irmãos, um texto muito conhecido de todos nós. Jesus, no capítulo 11, ele vai entrar falando sobre ele e João Batista, por causa dos discípulos, que lhe perguntam deles quem é o maior no reino dos céus. E depois Jesus vai falar sobre as 3 cidades que seriam julgadas e não haveria misericórdia para Cafarnaum. E Jesus entra nessa questão do jugo, da questão do seu jugo, de estar debaixo do seu comando. Então, vamos lá, os versículos aqui 28 até o 30 que nós acabamos de ler, estão entre os mais belos da Bíblia. E todo cristão sabe ou já memorizou esse texto e tem usado esse texto como um consolo nas horas de tristeza ou de sofrimento. Quando diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E note que para nós que é um convite bem aberto a todos aqueles que estão ouvindo, mas é feito aqui de modo que só pode responder aqueles que são cobrados pela sua própria falência espiritual. Aqui é o fardo de tentar salvar-se por praticar algo. E com esse texto aqui, o que explica para nós? Só podem dizer aqueles que só podem ir até Jesus, aqueles que de fato reconhecem a sua falência espiritual, aqueles que reconhecem que estão mortos, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nós estávamos que mortos nos nossos delitos e pecados. E ele diz: mas ele vos vivificou, estando mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andares outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, só podem estes atender estes convites aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, a sua depravação, o seu distanciamento de Deus. E isso, claro, entende-se teologicamente, biblicamente, como um chamado interno feito pelo Espírito e externo obtido aqui pela pregação da palavra, por onde Deus convida, chama e traz para si os que são seus. Aleluia por isso. Então, por causa da obstinação, da rebelião pecaminosa da humanidade, e tal que nenhum dado soberanamente despertar espiritual, entende-se para nós que todos os pecadores se recusam a reconhecer o caminho da sua pobreza espiritual. Se não for pelo Espírito de Deus, se não for por essa graça que é irresistível, se não for por esse poder que é irresistível do Espírito, a qual a própria palavra diz que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro passo a não ser este, que pelo Espírito Santo que nos vivificou, que nos trouxe vida, nós ainda estávamos mortos. Mortos não têm vontade, morto não sabe para onde ir, morto não tem direção. Mas aquele que ressuscitou, aquele que trouxe a vida, o Espírito, Ele nos trazendo a vida, nos dá uma nova direção e nos dá a capacidade de irmos até Jesus, porque Ele mesmo que nos atraiu pela pregação da palavra. Então,
Esta é a razão pela qual Jesus diz que a nossa salvação, ela é um resultado seu, de forma nenhuma, meu também não. A nossa salvação, ela é obtida soberanamente em Deus. Em Deus. Isto é obra de Jesus, não é obra sua. Não, o homem nunca quis Deus. Depois da queda, o homem nunca desejou Deus. O homem nunca quer Deus. Só agora, através do agir do Espírito, dessa graça que moveu, que desejamos ainda, por causa da graça dele, irmos até Jesus, buscarmos até Jesus. Mas a vontade de pecar ainda permanece. É por isso que Jesus ainda continua fazendo esse convite a nós, ou aqueles que ainda estão sobrecarregados, aqueles ainda que estão carregados de pecados, aqueles ainda que não se arrependeram, porque ele prometeu, aqueles que estão cansados, ele prometeu aliviar, trazer alívio. Então a verdade aqui para nós que nos apresenta dessa eleição, dessa escolha de Deus, no versículo 27, é perfeitamente compatível aqui com a oferta do nosso Senhor Jesus. Então, Jesus não disse aqui à humanidade pecadora: afastem-se de mim. Jesus disse: vinde a mim. Mas novamente eu digo, só pode atender esse convite aqueles a quem o Espírito Santo já convenceu do pecado e do juízo, fazendo estes se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para irem até Ele, atender esse convite. Então, para quem é esse convite? Estes que se sentem cansados, oprimidos, estes que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus abriu a visão e mostrou para eles: chega de viver nessa vida, chega de viver na prática do pecado, chega de viver nessa vida, agora eu quero te trazer, te atrair para cá. Então estes que se sentem cansados e oprimidos, talvez você que está aí do outro lado aí, é uma dessas pessoas que se sentem cansado, oprimido, e o convite de Jesus é para você nessa noite. E para a gente já entrar no contexto aqui, a primeira referência aqui era dos judeus sobre o jugo da lei, quando Jesus fala, quando ele diz que tomai sobre vós o meu jugo. Aqui se trata de um fardo excessivo para se carregar, conforme diz em Mateus 23:4, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Atos 15:10 também diz: agora pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Então a forma interpretada aqui para nós e aplicada pelos rabinos, se torna esse fardo aqui um fardo excessivo que é difícil de carregar. A segunda referência que nós temos aqui é clara, é ao peso esmagador do pecado, da culpa do homem. É o que pecado de Gênesis 3 nos causa: a culpa, a vergonha, o medo, a vontade de se esconder de Deus. Então, que causa sobre o nosso coração. Mas o convite também cabe a nós cristãos que estão cansados e fracos. Para ele Jesus também disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Literalmente ele está dizendo: vinde a mim e eu lhes darei descanso, isto é, com a minha presença. Aleluia. Então, oramos por causa de curas, de libertação, e essa é a vontade de Deus, sim, socorrer o homem, conforme diz em Mateus 10, do 5 ao 8. Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônio. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Mas o evangelho da pregação aqui traz em si a pregação do reino, que deve ser acompanhada com amor e o socorro de Deus
também, conforme diz em 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Jesus traz para nós aqui duas propostas diferentes e diferenças distintas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e eu te darei descanso. Jesus propõe aqui uma troca agora. Sendo assim, terá descanso. Qual que é a diferença entre alívio e descanso nesse tempo que estamos vivendo aí? Muitos estão trabalhando, outros estão em casa fazendo home office, né? Mas entenda, quando nós fazemos um esforço muito grande, carregando peso, talvez batendo uma laje, fazendo mudanças, estamos fazendo um esforço muito grande. E quando você chega em casa, toma um banho, e quando você sai do banho, você fala: nossa, parece que eu tirei essa roupa parece que estava me pesando, eu estava, como é que eu posso dizer, muito sujo. E quando você toma aquele banho, sai aqui, você diz: nossa, que alívio agora que eu estou sentindo. Ou se você estivesse preso em algum lugar e quando você sai, você diz: nossa, estou me sentindo aliviado agora. Quando Jesus diz esse alívio, se trata aqui de algo imediato que acontece. O descanso é quando você fez todo esse esforço e você está se sentindo muito cansado, o corpo dói e só para de doer depois de alguns dias que você descansa. Tem tempos de descanso. Então entenda, aí Jesus faz um convite: vinde a mim, aí eu vos aliviarei. Agora entenda, alívio é uma dimensão de socorro, é o toque inicial de Jesus na vida de alguém. Alívio, podemos dizer que é o primeiro socorro do Evangelho. O alívio, este alívio, só pode experimentar quando a pessoa de fato se arrepende dos seus pecados, quando de fato entrega a sua vida a Jesus. Esta pessoa vai sentir um alívio. Graças a Deus, que alívio que eu estou sentindo agora. Parece que eu estava preso, mas agora eu estou livre. Esse é o poder do Evangelho. Do que Jesus pode fazer? Para quem estes que corresponderam a esse chamado do Espírito Santo, que convenceu, que se arrependeu, este sentirá o alívio da parte de Deus. E o descanso é aquela dimensão mais profunda que Deus tem. Só se recebe quando a pessoa decide tomar o jugo de Jesus. Aí é diferente. Porque uma coisa é sentir alívio e viver com esse alívio. Outra coisa é tomar o jugo de Jesus e agora sim ter o descanso da parte dele. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jugo fala de união. Jugo, o que era o jugo? É jugo, não jugo. Jugo era uma forma de prender um animal ao outro e forçá-los a andarem juntos, no mesmo compasso, na mesma direção. Então, para quem é da roça, conhece aí, colocava os dois animais da mesma espécie, para poder caminhar, eles andarão no mesmo compasso, na mesma direção, no mesmo caminho. Agora, quando você coloca, vamos pensar, um boi e um cavalo para poder caminhar, um vai querer ir, o outro vai querer empacar, vai ficar travado, não vai conseguir caminhar, não vai conseguir prosseguir no objetivo. Então entenda, Jesus, então, quando ele fala tomai sobre vós o meu jugo, é uma metáfora judia relacionada com disciplina e discipulado. Ele está dizendo: ponha o seu pescoço sobre o meu jugo e deixe a sua alma agora ser instruída por mim. Aí sim você alcançará e terá descanso. Irmãos,
Quantas vezes queremos andar sobre o jugo, ou quantas vezes andávamos no jugo do mundo? Quantas vezes andávamos praticando as coisas desse mundo, o jugo desse mundo? Colocamos o nosso pescoço debaixo do jugo de pessoas, de homens, que dizem o que você deve fazer, levando a você aí numa direção contrária à que Cristo quer para você, fazendo você ir na contramão do que Cristo quer para você. E quando nós decidimos, quando nós colocamos, entramos debaixo desse jugo de Jesus, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, me instrui, me ensina, eu quero aprender contigo. Por isso que ele diz: aprendei de mim agora. Eu vou instruir você, a te ensinar, a fazer de você ser como eu, manso e humilde de coração, para que aí sim vocês tenham descanso para a sua alma. Então entenda, talvez vocês estão vivendo uma dimensão de alívio há um tempo e diz: está tudo certo, está tudo bem, mas parece que algo está faltando a mais, é o descanso. É porque ainda você não entrou debaixo desse jugo de Jesus. E só Cristo, Ele é o professor, que através de sua pessoa e obra, Ele pode instruir os homens em relação ao Pai e dar-lhes esse descanso para as almas. Às vezes você fica se debatendo demais, se batendo contra si, se debatendo contra as suas próprias vontades, ideais. E Jesus está dizendo para você agora: ei, você não tem descanso porque você não entrou ainda debaixo da minha direção, da minha ordem, daquilo que eu tenho para você. E isto é a própria essência da verdadeira experiência espiritual, quando entramos debaixo desse jugo de Jesus. Um descanso que aqui envolve remoção da culpa do pecado. Olha que lindo. Um descanso que remove aqui a vida de pecado e nos faz agora ter a posse de uma vida que é eterna, que Ele conquistou para nós. Num mundo tão deturpado como este que estamos vivendo hoje em dia, num mundo cheio de ideias, cheio de ideais, dizendo o que você deve ou não deve fazer, o que nós como cristãos devemos fazer é entrar debaixo do jugo de Jesus e andar no mesmo compasso dele, no mesmo passo que ele quer, na direção que ele quer, sendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Para de ficar se debatendo com seus pensamentos, com suas ideias, e se achegue agora a Jesus, porque Ele já te convidou, Ele já te trouxe, Ele já te atraiu por esse chamado. O chamado interno através do Espírito, é a chamada externa através da pregação da palavra. Então entenda uma coisa, meu irmão: tomar o jugo de Jesus significa se submeter completamente à sua autoridade. E com os rabinos à época aqui, tomar o jugo de Jesus significava ir à escola aonde o mestre está ensinando. E o mestre nessa escola da vida tem que ser Jesus, meu irmão. Tem que ser Jesus. É por isso que Jesus diz, é como se o mestre Jesus dizendo assim: vinde à minha escola e aprendei de mim. O ensino, qual que é o ensino? Ele mesmo. Aleluia por isso. Jesus declara: eu sou humilde de coração, na verdadeira mansidão está o repouso da sua alma. Cristo ainda declarou: toma o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Aleluia por isso. Este é o testemunho daqueles que aceitaram, que corresponderam a esse convite do Mestre Jesus. Um escritor chamado Dietrich Bonhoeffer diz que a graça é custosa porque ela obriga o homem a se submeter ao jugo de Cristo e a segui-lo. Porém é a graça, porque Jesus disse: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Qual que é o segredo então? O segredo é estar e sermos cheios do Espírito de Cristo, para que possamos dizer: deleitar-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos de número 40, versículo 8. Então, quando os nossos corações estão cheios de amor de Deus,
nós nos alegrarmos e nos alegraremos por fazer a sua vontade. E eu já estou terminando. O meu fardo é leve. As obrigações envolvidas no Evangelho são benditas, meus irmãos. E com o jugo vem também a força para levá-los. Glória a Deus. E nós podemos aqui fazer um paralelo rapidamente sobre esse jugo desigual que Paulo fala. Que o colocar é você tendo a sua vontade paralela com a vontade de Jesus, irmão. Não vai caminhar, não vai andar. Porque se de fato eu e você estamos em Cristo, Paulo diz em Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já é agora o que Ele tem para mim, é as vontades dele, é os sonhos dele, é os pensamentos dele para mim, e não os meus. Então quem dita agora as regras são Ele, é Ele. Então, meus irmãos, quando Jesus diz para nós tomarmos o jugo e acompanharmos esse fardo dele que é leve, Ele está dizendo, é para ter a mesma fala, é ter a mesma concordância, a mesma direção. Então, meu querido, para de insistir em algo que não é para você fazer. Para de insistir em algo que Deus já mandou você largar e seguir agora as instruções que é dele. Na escola dessa vida, Jesus tem que ser o nosso professor, meu irmão. Jugo aqui, ainda mais, é compromisso, mas também é um peso, uma carga ou algo que se prende a alguém. É você se prendendo a quem? A Ele, ao seu Cristo. E daí e de lá, você não vai sair mais. Então eu concluo nessa noite aqui, os 3 imperativos aqui que sugerem, dentro desse tema do título aqui, sobre o repouso que Jesus nos dá. O primeiro imperativo é vinde, é uma ordem, vinde, tomai, não tem escolha. Se já atendeu esse chamado, você, que Ele te escolheu, que te chamou, que te atraiu, você veio, agora é tomai, não tem escolha para você, não tem escolha você dizer, não, eu não quero, não, eu não vou tomar, não tem escolha, porque se de fato Cristo te chamou, você vai tomar. E agora você vai sentar para aprender com Ele, porque Ele, com isso, Ele promete tirar a sua carga, essa carga pesada de pecado, das suas próprias vontades ideais, e te dar tranquilidade. Ele quer, o propósito de Jesus aqui, Ele quer que nós trocamos com Ele e carregamos o dele agora. Por quê? Porque Ele mesmo disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o que é isso que Jesus está dizendo? Ele prefere a união do que a desunião. Ele prefere juntar do que se afastar. É isso que Ele está dizendo. Aí sim achareis descanso. Aonde? Para o seu casamento, achará descanso para a sua família, na sua vida diária, na sua vida financeira, no diálogo com os seus filhos, na criação dos seus filhos, porque é o que falta. Falta isso, tomar esse jugo de Jesus para caminharmos de vitória em vitória. E eu termino dizendo que Jesus está se prometendo aqui e comprometendo que será suave, mesmo que muitas das vezes não seja agradável do jeito que você quer, porque a vontade de Jesus vai nos contrariar, vai nos tirar da zona de a nossa fé. Deus não é injusto. O descanso para aquele que se firma é uma dimensão muito mais rica, profunda do que aqueles que vêm só por um alívio. Quem recebe descanso vai receber daquele que só Jesus pode dar. Queridos, essa noite é essa palavra que eu deixo para o coração de cada um de vocês que estão em casa nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, tá bom? Toma esse jugo de Jesus. Se você não tem escolha, se você sabe que foi atraído, que Ele te chamou, que Ele já te atraiu, através do Espírito Santo, Ele já te convenceu, você já se arrependeu dos seus pecados, já ouviu a pregação da palavra, que é o meio pelo qual Ele chama também. Agora você está aqui, e a ordem diante desses 3 imperativos, é agora tomar esse jugo e aprender com Ele, porque aí sim você terá
descanso para a sua alma. Amém? Feche os olhos aí na sua casa, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por este culto. Sabemos que foi um culto bem corrido, mas o Senhor nos conhece, sabe do nosso coração, a intenção do nosso coração, Deus, de estarmos aqui para podermos entregar esse culto ao Senhor, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão nas suas casas assentados, ó Deus, e aqueles que ainda vão ouvir essa pregação, ou vão cultuar ainda junto com suas famílias. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, da igreja na face da terra, Senhor, nos ensina através do Teu Espírito Santo, a nos entrarmos debaixo desse jugo do Senhor, que é suave, que é leve, Senhor, em nome de Jesus, porque aí sim o que nós queremos é descanso, queremos essa paz em meio a esse mundo tão turbulento, tão atribulado, Deus, mas essa paz que o Senhor nos promete, é uma paz em meio às guerras, Deus. Somente nós, como filhos, eleitos, escolhidos do Senhor, podemos sentir esta paz, ó Deus, e nós desde já te agradecemos. Guarde a tua igreja onde ela estiver, Pai, guarda os membros da Lagoinha Ribeiro, que a tua bênção seja sobre cada um deles, ó Deus, que a tua presença seja sobre cada um deles, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, para a graça e glória do Senhor, nós ainda como igreja, ainda glorificaremos muito e adoraremos muito ao Senhor, seja no templo, seja nas nossas casas, com nossas famílias, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, amém. Que você que foi abençoado por essa palavra, compartilhe ela aí no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube, tá? Logo, logo vamos estar juntos, assim eu creio. Mas eu quero deixar um recado aqui, sábado, nesse mesmo horário, às 18h30, culto da juventude. E domingo pela noite, teremos um culto só no domingo pela noite, a partir das 18 horas, o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Hoje nós vamos dar uma pausa, hoje nós demos uma pausa aqui na exposição da carta aos Filipenses, mas assim que voltar presencial a gente volta de novo, que é uma carta muito importante para estarmos aqui com a igreja, amém? Então é isso, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que está aí e aqui, diga, que Deus te abençoe, meu irmão. Às 20 horas, não vai sair para fora não, vigia, tá? Em nome de Jesus, amo vocês, um forte abraço, qualquer coisa liga, manda mensagem, em nome de Jesus.